o jogo com o City. A dificuldade desse jogo que o Fluminense teve para sair jogando, para fazer o dinizismo, foi aquilo, né? Foi isso. Zupac falou. Parecia um pouco guardadas as devidas... Ele vai para uma final hoje com o Vasco que está ainda rateando, com problemas, com limitações e tal, ou contra o Nova Iguaçu, que é uma sensação. É claro que o Flamengo é muito favorito. Cara no Sul, é cara em Minas, é cara em São Paulo. Olhando esse Flamengo, fala assim, cara, não é nem o time a ser batido. Cara, o que você pode fazer... Torcedor do Mengão, mais um vídeo aqui pro canal. Bora dar uma olhada aqui do debate da ESPN Brasil. O pessoal falando do Flamengo que atropelou o Fluminense no sábado. 2-0 fora o baile. Vamos ver o que a mídia esportiva está falando desse jogo. Será que o pessoal ainda acredita no Fluminense para esse jogo da volta? O Mengão que está com uma boa vantagem. Pode até perder de 2-0, que assim mesmo avança para a final do Carioca. Tem um trecho também da Jovem Pan Esportes. Mauro César fazendo uma análise desse Flamengo do Tite, que está jogando muita bola. Uma defesa sólida, não tomou gol ainda. O time principal não foi vazado a defesa. Vamos ver aqui a mídia esportiva falando desse Flamengo. Aproveitar e deixar os créditos do vídeo a ESPN Brasil, Jovem Pan Esportes também. Link tá na descrição. Deixa o like para fortalecer o trabalho. Mas agora bora pro vídeo, galera. Uma pessoa que vai falar é um presente para você. Vamos lá. Nós competimos forte e leal. Nós jogamos e buscamos o gol o tempo todo. É a nossa cara, é o nosso jeito. Eu não sei o que vai ser no sábado, mas eu tenho uma certeza que nós vamos botar a nossa cara, o nosso jeito, a nossa forma de jogar. Parabéns, você. Bom, jogo sábado à noite. Eu vou insistir com você, Bubu, porque realmente quem estava esperando o show, quem estava esperando a massa do Flamengo o tempo todo, estava sendo cobrado, já tinha que estar em outro nível, já tinha que estar em outro patamar, esse futebol do Flamengo com o Tite. Tá satisfeito agora, né, Bubu? Ou não? Não, eu já estava satisfeito antes do Fla-Flu com o time reserva ou alternativa do Flu. Lembra o jogo em Brasília, que o Flamengo jogou muito bem, 4-0? Falei, foi a primeira grande atuação. Sim. E, claro, o Tite tem muitos méritos, mas é o seguinte, a saída do Gerson arrumou esse time. Esse meio-campo gringo... Ah, foi só isso? O acaso, então, o acaso vai me defender. O Dorival lucrou muito, é difícil falar isso. O Dorival lucrou com a lesão do Bruno Henrique, mas aquilo acabou forçando ou levando ele a, de uma forma mais simples, mais lógica, mais sensata, botar Gabigol e Pedro juntos. Não, então, ele não tem mérito, ele tem mérito, mas assim, assim, acabou acontecendo. Ninguém queria. O Tite adora o Gerson. Ele não queria a lesão do Gerson. Só que às vezes acontece isso. O Mário Sérgio já falou, né? Às vezes Deus escala. E eu acrescentei. Às vezes Deus escala e às vezes o diabo escala, né? Então a saída do Gerson fez esse meio-campo gringo, que vai ser desfeito no Flamengo na Copa América, né? Os caras vão sair. Mas Pulgar, De La Cruz, que tá confirmando em campo que é a grande contratação desse ano no futebol brasileiro. Então, o Tite, que já tem o tempo de trabalho e tal, mas ele ganhou peças, uma, sobretudo, que está fazendo muita diferença. O Vinha, até agora, poucos minutos, o Léo Ortiz nem jogou. Mas, assim, esse meio-campo do Flamengo, ele dita o ritmo. Ele ajuda a amassar e engolir o adversário. O Nova Iguaçu deu 26 finalizações no Vasco, o Flamengo deu 23 finalizações no Fluminense. Então, assim, foi passeio, foi amasso. O placar é quase que irreversível, porque o Flamengo tem a vantagem do empate. No final do ano passado, no Carioca, o Fluminense conseguiu uma virada épica ali e tal. Mas era outro... Só que não era esse Flamengo cenário, que não toma gol. Esse time do Flamengo chegou a 10 partidas seguidas sem tomar gol, igualou um time do Flamengo dos anos 70. Em número de partidas. Esse time do Flamengo principal não tomou gol. Então você pode falar assim, mas é porque é o nível do estadual. O Flamengo fez 4 clássicos. Então, assim, já não dá pra dizer assim. E dessa vez foi contra um Fluminense... Tinha desfalque, não tinha o André, mas era o Fluminense decisivo, força máxima possível, entendeu? E o Diniz foi muito mal. O Tite acertou o time dele, eu falei aqui também por essa questão do meio-campo, mas pra mim a opção pelo Renato Augusto com o Ganso pra substituir o André contribuiu pra isso, sabe? Então, assim, o Fluminense teve muita dificuldade. Eu lembro, alguém comparou, claro, né? O pessoal vai agora exagerar. O jogo com o City. A dificuldade desse jogo que o Fluminense teve para sair jogando, para fazer o dinizismo, foi aquilo, né? Foi isso. O Zupac falou. Parecia um pouco guardadas as devidas proporções. É assim, né? a dificuldade, assim... Teve jogos em que quem joga contra o time do Diniz, normalmente vai lá, marca em cima lá para dificultar a saída, aquele jogo dele tradicional e tal. Alguns conseguem, outros não. O Flamengo fez isso muito bem. O Kleber Xavier, na coletiva, ele falou que o Flamengo está muito bem defendendo,
nos 3 blocos, nos 3 níveis, né? Mais à frente, uma defesa mais num bloco médio e bloco baixo, que em todas essas partes, essas 3 opções, o Flamengo está indo muito bem. E, de fato, os números são impressionantes. O Flamengo, a tendência, eu falei aqui, já era favorito. Agora ainda mais. Se ele vai para uma final hoje com o Vasco que está ainda rateando, com problemas, com limitações e tal, ou contra o Nova Iguaçu, que é uma sensação, é claro que o Flamengo é muito favorito. Mas ele pode ser um campeão invicto com a melhor defesa da história do Rio de Janeiro, entendeu? Então, não dá para descartar isso hoje. O Flamengo assusta. Eu tenho visto muita gente falar assim, né, e aí eu tô falando, é cara no Sul, é cara em Minas, é cara em São Paulo. Olhando esse Flamengo, fala assim, cara, não é nem o time a ser batido. Cara, o que você pode fazer, quem vai enfrentar o Flamengo hoje aqui não é o Manchester City, não é o Liverpool, aqui no nosso universo, quem vai enfrentar o Flamengo com esse poderio, com esse potencial, um time que do meio para frente pode te destruir a qualquer momento e que do meio para trás é quase que invulnerável, né? Realmente o Flamengo chegou num patamar ali, brincando com o Bruno Henrique, que os outros vão ter que rebolar para fazer alguma coisa difícil. O Fluminense acho que já não tem mais condição. Volta o André e tal, mas tem que fazer 3-0 nesse time do Flamengo que hoje. Não tomou gol de ninguém. É duro. Quase que inviável. Olha a final do ano passado. É que eu acho que era um outro contexto. Sim. Era uma outra situação, era o Flamengo do Vitor Pereira. E o Fluminense estava jogando mais naquela época. O Fluminense estava jogando mais também, né, Pedrão? 2 minutinhos aí pra você, pra gente ir pro break. Eu acho muito diferente. Ali era um Fluminense em ascensão e um Flamengo rateando. Hoje é exatamente o oposto. E acho que muito do trabalho... Claro que a gente não precisa chover no molhado, da qualidade de La Cruz, do Arrascaeta, do Pedro, mas muito com bola. Eu acho que o Flamengo do Tite é muito feliz e o Kleber ele vai bem quando ele fala das 3 linhas, porque a premissa de você subir a marcação é subir todo mundo junto. Não adianta subir e ter um espaço no meio porque as linhas estão distantes. E sábado, para mim, foi muito isso. Pedro, Cebolinha e Luiz Araújo encaixam. Aí você vinha logo atrás, que é o jogo sem bola, que pouco a gente olha do De La Cruz com o Arrascaeta. O De La Cruz e o Arrascaeta encaixavam no Ganso e no Renato. E sempre um homem sobrando, porque caso tentasse essa inversão, a bola não invertia, porque já tinha um homem chegando, se antecipando. Então, o tal do espaço que não aproveitou não tem a ver só com a ausência do André, não tem a ver só com ser um campo mais lento ali de Ganso e Renato, tem a ver com o encaixe do Flamengo. E quando você consegue ver esse time jogando, retomando rápido, aí o que ele vai causar? A bagunça defensiva do adversário, quando ele tem a bola, ele tem qualidade. Aí o De La Cruz para o Arrascaeta cruzando para o Pedro, aí o De La Cruz participando, o De La Cruz roubando bola nos acréscimos dentro da área. Ficou aquele debate, se foi falta, se não foi, se foi pênalti do Martinelli. Então acho que tem muito do encaixe do Flamengo, que se não é brilhante de fazer 4, 5 gols, ou aquele jogo vistoso com a bola de Jesus, a gente comentava isso sábado. Não é que o Flamengo começa o jogo com a bola no pé e vai rodando até achar o espaço. O adversário pode até tentar ter a bola. Ele rouba para ter a bola e atacar rápido. Então esse é o jogo do Flamengo hoje, é um time perde, pressiona, né, que a gente chama, tira a bola muito rápido do adversário e dali já encaixa um passo com qualidade. É a qualidade de você ter um De La Cruz, que muitas vezes a gente não vai ver necessariamente ele dando um passe para servir um Gabriel do Facão, um Pedro dentro da área, mas ele vai acelerar esse passe para o Arrascaeta, para um Luiz Araújo, ou para um Cebolinha, ou para um Pulgar, porque o Pulgar também acha esse passe. Agora, o encaixe para mim do Flamengo sem bola é a melhor notícia do jogo do fim de semana. Vou dar uma boa notícia para vocês. Qual? A gente vai para um break. Volta já. Dinheiro na nossa conta, bom, né? Tem que pagar as contas, amigão, não tem jeito. Perdeu. Não. O Flamengo não perdeu ainda no ano. É bom deixar isso claro. O Flamengo, empate que teve foi só com o time dos garotos, né, Mauro? Sim. O Tite só ganhou com o time principal. O Vasco. O Vasco e o nome amistoso também lá, né? O Vasco foi o primeiro jogo, né? Isso. Foi o primeiro jogo desse time principal, que aí o Flamengo empatou. Não o primeiro jogo, já tinha jogado contra o Dax e tudo mais. Foi o jogo quando voltou dos Estados Unidos, né? Isso, verdade. Quando volta dos Estados Unidos e aí esse jogo contra o Vasco... Eles fizeram o jogo no Belém do Pará, na volta, completo, depois o Vasco, no Rio. Foi o terceiro jogo, se não estou enganado, do time principal. Agora, sobre essa situação, Mauro, porque o Tite, ele deixou claro, quando ele chegou no Flamengo, ele falou, meu principal objetivo agora é corrigir a defesa. Porque um time com a qualidade técnica que tem esse Flamengo, se ele não sofrer gols, ele vai fazer um gol, pelo menos. O Tite falou isso quando ele chega no Flamengo. E esse número embasa completamente que o trabalho dele está dando certo. Se o primeiro objetivo dele era corrigir a defesa, ele conseguiu. Ele corrigiu a defesa, que em determinados momentos era patética no ano passado. Eu vou lembrar até aqui que o Kaique, né, nosso produtor, o Kaique Lima, me passou
No ano passado, o Flamengo, ele chegou em determinado momento da temporada, lá pelo início do Campeonato Brasileiro, antes de engrenar um pouquinho com o Sampaoli, ele chegou a ter 80 gols sofridos em 76 jogos. Era o time da Série A que mais gols tinha sofrido na temporada. O Flamengo chegou a ser o time da Série A que mais gols tinha sofrido, com um elenco gigante, potente, como é esse que o Flamengo tem hoje. Agora, esse trabalho do Tite na defesa, Mauro, eu queria também que você falasse os principais nomes do Flamengo hoje. Porque o Cebolinha é um, que o Tite recuperou. Como a gente criticou o Cebolinha aqui, eu critiquei muito. Eu falava um jogador de mais de 70 milhões de reais, que foi o que ele custou ao Flamengo, que não estava jogando nada. Chega o Tite, e a gente já tinha falado, com o Tite ele foi destaque na seleção brasileira. Foi valorizado por causa daquela passagem com o Tite. E de novo está sendo. Na Copa América. Ele foi destaque na Copa América com o Tite, treinador da seleção brasileira. O Pulgar, que pra mim é um dos principais jogadores do Flamengo, já desde o ano passado, quando o time inteiro não tinha vergonha na cara, o Pulgar tinha. Carregava sozinho aquele time sem vergonha. E tem também o De La Cruz. O Pedro, que agora começou a fazer gols, que já tá barrando o Gabigol, quem você apontaria aí como os principais destaques desse Tite? Quem cresceu com o Tite? Léo Pereira? O Pedro, aliás, ontem se transformou no maior artilheiro desse novo Maracanã, né? Com esse gol que ele marcou. Superou o Gabriel. 78 gols, né? Superou o Gabriel. Então, é marca importante dele. Eu acho que são vários jogadores, né? O Cebolinha, ano passado, ele vinha jogando bem até a chegada do Sampaoli. O Sampaoli encostou ele. Alguns jogadores que caíram muito com o Sampaoli. Cebolinha, que virou a última opção e jogava bem com o Vitor Pereira. Fez até gol no Fla-Flu do ano passado, né? Antes daquela vitória do Fluminense por 4-1. O Ayrton Lucas caiu muito também com o Sampaoli, que prendia muito o jogador ali na linha defensiva, ali, soltava o Wesley e ele ficava mais preso. Ele é um jogador que tem que ter oportunidade de chegar lá na frente. Melhorou, evidentemente, com o Tite. O Léo Pereira já vinha, acho que, jogando bem, depois teve uma queda muito acentuada no ano passado, aí foi péssimo em alguns momentos, voltou a jogar bem de novo, porque o Léo Pereira faz parte de uma linha defensiva organizada hoje, né? Então, naturalmente, cresce. O Varela começou a jogar melhor, por quê? Porque é uma defesa organizada. Então fica mais fácil o jogador, não fica tão exposto. É o contrário do que acontece no Fluminense, que é o time, estava vendo aqui um número na coletiva que o colega da Trivela, o Caio Blois, trouxe, ele fez até pergunta ao Diniz. O Fluminense teve no ano passado 23 expulsões, o time com mais cartões vermelhos, segundo colocado, o time da Série A, teve 18. E ele teve expulsão do André semana passada e ontem do Thiago. E pode reparar, invariavelmente, são jogadores de defesa que ficam expostos, porque o time é muito desequilibrado, e aí a bomba estoura no cara que está na última linha defensiva. E hoje o Flamengo ele não coloca seus jogadores expostos, os zagueiros jogam protegidos, tudo muito mais estruturado, mais organizado. O time defende, né? Não é a defesa só. O time se compacta e defende bem. Então, acho que naturalmente vários cresceram. O De La Cruz é natural, ele está só correspondendo àquilo que se esperava dele, que é um ótimo jogador. É uma contratação certeira, que é um jogador maduro, né? Assim, tá pronto. Não é um cara muito novo, nem um veterano. É um cara com 26 anos. Então, já campeão da Libertadores, campeão de vários troféus. Copa do Mundo. Na Argentina, jogou Copa do Mundo, vários jogos pela seleção do seu país. Então, é um cara já pronto, um jogador que você traz, assim, ó, põe ali e vai jogar. É mais ou menos como quando o Gustavo Gomes chegou no Palmeiras. Um zagueiro pronto, estava no Milan, não estava sendo aproveitado. Pegou, põe no time e vai funcionar, cara. Dificilmente vai dar errado. Jogador pronto, maduro. O Arrascaeta tem uma questão física. Ontem ele deu um carrinho para roubar uma bola do Arias, no final do jogo, 45 minutos quase, ou perto de algo em torno disso. Ele veio, deu um carrinho limpo e tocou, roubou a bola. A gente estava vendo até isso, né? No fim do jogo, o Flamengo ainda estava marcando pressão. E o Arrascaeta estava saindo com 15 minutos no máximo do segundo tempo, ele saiu com a língua para fora. Agora, no final do jogo, ele está dando um carrinho. Ele fez o passe para o gol do Pedro já no finalzinho da partida. Estava lá participando, né? Então, acho que é o coletivo, é muita gente crescendo, porque o time está mais organizado. O time é organizado, os jogadores crescem de rendimento. Você vê como o Vinha entrou no jogo passado, que ele foi titular, entrou à vontade, porque está tudo organizado, a defesa está organizada, o time está bem estruturado, o cara faz alguns treinos, já entende, o jogador já experiente também, já sabe o que fazer. E aí fica mais fácil. Você sai uma peça, entra outra e a coisa vai funcionando. Eu acho que essa estrutura é o mais importante, né? E hoje eu acho que o Flamengo tem isso. Consegue realmente potencializar o seu elenco, que é muito forte para a América do Sul. E a tendência, assim, eu acho que é uma perspectiva muito positiva. Isso independentemente até do que vai acontecer
contra o Fluminense, uma eventual final, uma provável final, vamos dizer assim, né, que é muito provável que dispute contra o Vasco ou Nova Iguaçu, eu acho que isso não muda. Mesmo que o Flamengo tenha um azar, perca um jogo, perca o título, que a torcida não conta com isso, acho que o trabalho é bem consistente. É bem consistente. O time é favorito para ser campeão carioca, isso é evidente. Seria uma hipocrisia falar que não. E seria burrice do torcedor também criar crise se não for o campeão, né? Exatamente. Porque o que interessa é como tá jogando. Eu acho assim, criticar, questionar, se amanhã perder, jogar mal, é óbvio, né? Vai acontecer. Mas não significa que tem que achar que nada serve, que é ter arrasado. Esse já foi o problema outras vezes, né? Mas dessa vez é pouco provável que o torcedor pode perder até, mas não da maneira que deixou muita gente revoltada como no ano passado, aquele comportamento indolente. Eu acho difícil disso acontecer, que parece que o Tite está com uma situação muito controlada, com um grupo muito sob controle e conseguindo colocar aquelas ideias dele de meritocracia, disputa por posição em funcionamento. Eu diria que assim, o Tite nunca teve, na sua carreira de técnico de clube, um elenco como esse. De clube nunca teve. No Corinthians ele não tinha esse pessoal todo não, cara. Não tinha, pelo contrário, o time de 2012 é um time de vários renegados. Ele tem uma seleção nas mãos em termos de elenco de clube, né? Claro que na seleção brasileira tinha uns jogadores melhores, convocava quem ele queria. Basta ter uma certidão de nascimento lá brasileira. Mas agora no clube, não, tenho certeza, ele nunca teve um elenco tão farto. Tem muito jogador bom. E detalhe, com a chance de ter mais. Porque chegar no meio do ano, como aconteceu em 2019. Em 2019, o Flamengo faz uma janela no meio do ano e aí chega o Jorge Jesus, ele recebe Rafinha, Felipe Luiz, Gerson, Pablo Mari, olha só, 4 titulares. Os caras chegam ali. Então, havendo uma necessidade ou outra, não descarte a possibilidade de, para o segundo semestre, depois da Copa América em diante, ele ter mais jogadores bons, 1 ou 2 ou 3, de acordo com a necessidade. Como se fala muito no lateral direito, o que eu acho também que é uma carência, a gente não pode achar porque o Varela fez um outro jogo, que é o bastante. Acho que não. Se puder trazer um outro jogador qualificado para a função, o Flamengo tem que buscar esse jogador sim, porque a temporada é bem pesada. Mas eu acho que é difícil assim, falar individualmente, porque acho que o coletivo está fazendo todo mundo crescer. E a parte física. Isso é muito importante. Isso aí está simbolizado no Arrascaeta. Ele não se arrasta mais. Agora ele joga. Até o fim. Ontem nem fez uma partida brilhante, né? Mas achou aquele cruzamento. Mas quando deixa a criança ali sozinha, aí é um problema, amigo. Ele é um passe. O Flamengo cruzou muita bola ontem também. Alguns cruzamentos aleatórios, mas os 2 gols não foram de cruzamentos aleatórios, né? O cruzamento do Pulga foi buscando o Cebolinha com muita consciência, invertendo o lado. E o do Arrascaeta foi uma brincadeira, um esculacho, né? Ele põe na cabeça do Pedro, cobrindo a defesa, não dá pro Fábio sair. O Fábio salvou o Fluminense, né? Tem gente dizendo que ele falhou no gol do Cebolinha, acho até que talvez desse para defender, com um pouco de sorte. Ele toca na bola, mas é muito de perto, né? É muito a queima-roupa. Ele teria que ter tido um pouco de sorte, que a bola bate no corpo dele, meio que ricocheteia e vai para dentro do gol. Com um pouco de sorte, ele ia bater no corpo e ia para fora. Ele quase defende. Mas foi muito de perto. Para mim, a falha não é dele. A falha era o Thiago e o Guga, não. Era o Guga e atrás dele o Arias. O Guga erra o tempo de bola, o Cebolinha é da altura dele. A bola passa por cima, o Cebolinha cabeceia. Como antes, a bola passou por cima do Thiago, o Guga estava atrás e o Pedro cabeceou sozinho, mas deu um petelequinho de cabeça. A do Pedro, talvez eu acho. Tá aí, galera, pessoal falando do Flamengo que atropelou o Fluminense no sábado, 2-0 fora o baile. Ficou barato esse placar aí, 2-0, porque o Flamengo amassou o Fluminense, poderia ter feito muito mais gols. Tá com a vaga encaminhada para a final do Campeonato Carioca. Claro que a gente tem que respeitar, né? Se tratando de futebol, tudo pode acontecer, mas o Fluminense tem que fazer 3-0 para avançar para a final, para reverter esse placar. O Flamengo, mesmo perdendo de 2-0, vai conseguir avançar para a final do Carioca. O ano passado, muitos torcedores do Fluminense, né, se agarram aí nessa questão de que o ano passado o Fluminense conseguiu reverter, mas era um cenário totalmente diferente, um Flamengo que era todo bagunçado. Esse ano é um Flamengo muito sólido, jogando bom futebol, com a defesa muito segura ali, bem difícil mesmo de ser vazada. Não tomou gol ainda o time principal do Campeonato Carioca. Então, é uma tarefa aí bem complicada para o Fluminense reverter esse placar. Então, eu vejo o Flamengo já praticamente com essa vaga já garantida na final do Campeonato Carioca. A gente não pode cravar aqui, né? Porque no futebol tudo pode acontecer. Tem também, né, que respeitar o adversário. Mas o Flamengo está jogando um bom futebol, um time muito seguro. Contra o Fluminense mesmo fez uma partidaça, amassando o Fluminense. O time do Fernando Diniz não fez lá muitas coisas, né, na partida, porque foi dominado pelo Flamengo. E agora é se preparar para esse jogo da volta, o jogo que vai ser no sábado, mais uma vez, né, o jogo no sábado, às 9 horas, no Maracanã, agora com o mando de campo do Flamengo. Provavelmente o Gabigol já vai estar à disposição para esse jogo, mas quem está jogando de titular
é o Pedro, agora não tem nem discussão. O Pedro, em 11 jogos, marcou 11 gols nessa temporada, tá voando, fazendo um bom começo, né, de temporada. O Cebolinha também, incrível como cresceu com a chegada do Tite, com o Sampaoli praticamente descartado, mas com o Tite, que já conhecia muito bem o Cebolinha, conquistou uma Copa América na seleção. O Cebolinha foi o destaque, então o Tite chegou, conseguiu resgatar o bom futebol do Everton Cebolinha, ele está jogando muita bola. Luiz Araújo também, que às vezes contestado ali pela direita. Muita gente até pede o Bruno Henrique, mas o time titular aí do Tite que ele está colocando está jogando bem demais. Como falou o Mauro César, não dá nem para ficar elogiando ali individualmente, o coletivo está funcionando bem demais. Então agora é aguardar os próximos jogos. O importante é que o Flamengo está jogando bem, o torcedor está feliz, está contente, confiante também, né? Bastante empolgado para essa temporada de 2024. Se o Flamengo continuar jogando esse bom futebol, vai conquistar muitas coisas aí, muitos títulos dessa temporada. Logo mais também já começa Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, a Libertadores que é o desejo, né, do Flamengo para essa temporada de 2024. O Brasileirão promete também, vai ser muito competitivo, com vários times aí, com um elenco recheado, né, de bons jogadores. O Flamengo também se reforçou bastante. Vamos aguardar, né, esses próximos jogos. Torcedor do Mengão, obrigado a você que assistiu o vídeo até o final. Deixa o like, se inscreve também se não é inscrito. Valeu e até a próxima, galera.